A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula. Hoje se inicia também a nossa segunda unidade. Espero que todos participem. Qualquer dúvida, vou estar aqui à disposição. Então, para o início da segunda unidade, a gente vai começar a conhecer as mudanças de estado físico da matéria. Os estados físicos da matéria são tidos como estado de agregação da mesma. São influentes no comportamento dessa matéria em determinada reação e estão classificados em 3 tipos, tanto no sólido, no líquido ou no gasoso. Então eu vou explicar de um por um para que vocês entendam melhor. No estado sólido é a mais estável. Nela, as moléculas estão dispostas uma junto da outra sem agitação. No líquido, neste, as moléculas já se encontram mais desorganizadas e com certa agitação. Por fim, no gasoso, é o estado mais instável. As moléculas se dispõem distante, desorganizada e com movimento intenso. Quando o corpo recebe calor, pode haver mudança de fase. Calor esse necessário para realizar a mudança. É próprio de cada material e se chama de calor específico. Aí para vocês eu coloquei uma figura onde mostra essa mudança de estado físico. Ela acontece na fusão, vaporização, liquefação, solidificação e sublimação. E vou explicar de uma por uma. Mudança de fusão. Acontece nesse processo a passagem do estado sólido para o líquido. O sólido vai recebendo calor continuamente. Assim vai aumentando sua temperatura. Em determinado momento, quando se atinge o ponto de fusão, a temperatura ideal para que isso ocorra. A temperatura vai permanecer constante e o sólido começa a derreter. Vale salientar que, durante o processo, existirá um momento contendo as 2 fases, até tudo se transformar em líquido. Quando tudo ele já se encontra no estado líquido, a temperatura voltará a subir. Exemplo desse processo de fusão é a pedra de gelo em processo de derretimento. Na solidificação, processo inverso à fusão, ou seja, nele o líquido vai se transformar em sólido. Se começarmos a tirar calor do líquido, ou seja, resfriá-lo, a temperatura irá baixar, até certo momento onde o ponto de solidificação terá sido atingida. E então a temperatura será constante, iniciando-se o processo em que o líquido começará a solidificar-se. Assim, como o processo anterior, existirá um momento onde os 2 estados de agregação irão existir. Quando estiver completamente transformado em sólido, a temperatura voltará a diminuir. Exemplo, água virando gelo. Vaporização. É o processo mais complexo que os anteriores. Caracteriza-se pela passagem do líquido para o gasoso e pode ocorrer de 2 formas, tanto na evaporização quanto na ebulição. Então, na vaporização, ocorre a qualquer temperatura. As moléculas mais rápidas conseguem superar a tensão superficial do líquido e, desse modo, vão escapando, desaparecendo, transformando-se em vapor. Este é um processo lento. Exemplo, lavar louça. Ebulição. Ocorre quando o líquido está recebendo calor e, à medida que vai esquentando, vão se formando bolhas no interior do líquido. Assim, quando a pressão desse vapor se torna superior à atmosférica, ou seja, quando é atingida a temperatura de fusão, as bolhas se espalham e estouram-se na superfície do líquido, liberando o vapor. Também é importante saber que durante esse processo a temperatura permanecerá constante. Exemplo, água fervendo. Liquefação ou condensação. Passagem do gás ou vapor para o estado líquido. Nesse processo, o gás ou vapor é resfriado e, quando começa a mudar de fase, mantém a temperatura constante. Exemplo, o orvalho.
E por fim, sublimação, processo onde o sólido passa diretamente para a fase gasosa por aquecimento, ou o oposto, que é menos frequente, tido por arrefecimento. Exemplos: gelo seco e naftalina. Espero que todos consigam entender direitinho. Qualquer dúvida, vou estar aqui à disposição e bons estudos.